Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Lindner e nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre arte conceitual e ready-made. Vocês já devem ter visto essa obra aqui, que é a fonte do Duchamp. Ele colocou um mictório exposto, assinou com outro nome, que é esse R. Muth, porque ele já era um artista reconhecido fazendo outras obras de arte. E ele simplesmente pegou esse mictório, deitou ali e chamou de A Fonte, como uma provocação. O Duchamp foi quem a gente considera que inaugurou esse movimento ou esse tipo de ver a arte que se chama arte conceitual. E o ready-made, que a gente vê associado com o nome da arte conceitual, significa pronto para uso, ou alguma coisa que já está pronta. Então, nesse caso aqui, o Duchamp utilizou um mictório que já estava pronto, foi produzido por algum processo industrial, deitou ele ali, assinou e colocou essa questão, né, para gente. Será que esse mictório não pode ser uma obra de arte? Ele pegou um objeto e colocou num outro lugar, que não é o uso comum daquele objeto, para fazer a gente pensar. Esse é o elemento central da arte conceitual. Então a gente pode entender o seguinte, de que baseado na ideia de que o conceito por trás do trabalho, deixa eu pegar uma canetinha aqui até para marcar, o conceito por trás do trabalho é mais importante do que a própria estética do objeto. Isso significa que aquilo que tem por trás daquilo que ele está fazendo é mais importante do que o objeto em si. Então aquele mictório ali não está representando um mictório, ele está representando um conceito, uma outra ideia. Esse movimento prioriza a ideia em detrimento do visual. Então a gente vai ver isso em várias obras, tanto as que eu vou mostrar aqui como outras que a gente pode ver por aí, que vão trabalhar principalmente a questão da ideia, a questão de um conceito. O que será que aquele artista está querendo falar? Qual é o discurso desse artista e o que as pessoas estão interpretando, né? Antes de a gente prosseguir, é importante a gente entender um pouco da história, né? A arte conceitual, principalmente nessa época aqui do Duchamp, que é ali para 1917, isso veio muito antes, né, do boom da arte conceitual, que está mais ali para a década de 60, mas o Duchamp foi um precursor. Ele deu esse start, essa fagulha lá em 1917. Mas começou a ter um movimento muito forte de galerias de arte, de gente rica, dos burgueses, que diziam o que era arte e o que era bom. Então os artistas começaram a se sentir desafiados, né? E eles mesmos começaram a desafiar esse conceito de arte, provocando a gente a pensar: o que é arte? Será que arte é aquilo que alguém numa galeria de arte diz: isso é arte, isso aqui não é arte? Será que é o que alguém famoso, alguém rico compra e diz assim: isso aqui eu valorizo, isso aqui é arte? Então todo mundo passa a entender aquilo como arte. Esse é o principal questionamento que já vinha acontecendo antes. A gente vê que vários movimentos artísticos sempre foram quebrando aquele conceito que se tinha por arte no momento, sempre teve contramovimentos, né? Então a gente vai ter um movimento, por exemplo, que trata do romantismo, do realismo ou do neoclassicismo, que representa as coisas como se fossem quase fotos, digamos. Depois a gente vai ter um contramovimento a isso, que vai vir do impressionismo, do pós-impressionismo, do expressionismo. Aí tem as artes surreais, as artes abstratas, enfim. As coisas vão se contrapondo de certa forma, né? Então o artista ele nunca se contenta em alguém dizer isso é arte e o seu trabalho não pode ser considerado arte, porque esse é um conceito muito complexo para a gente entender. Por isso que surge esse tema da arte conceitual, que é justamente o que a gente acabou de ver. Esse tipo de arte onde a ideia por trás do objeto de arte é maior do que o objeto em si.
Aqui a gente vê a Mona Lisa, né? Que todo mundo provavelmente conhece como uma obra de arte do Leonardo da Vinci. E ela foi considerada uma obra de arte e ela é um objeto de arte porque essa tela foi feita pelo Da Vinci, foi encostada pelo Da Vinci, ela é única. Mesmo que a gente faça uma foto dela, que a gente escaneie e ela fique igualzinha, ainda assim não vai ser a que o Da Vinci fez. Então esse conceito de arte é um conceito específico, que é atrelado à obra, que valoriza o que o artista fez, o produto final, digamos. Olha esses detalhes, olha essas cores, o jeito que ela olha, né? A arte conceitual, por outro lado, ela não se apega tanto ao objeto. Nossa, o artista que encostou aqui, montou assim, montou assado. Ela se preocupa mais em, digamos, provocar, trazer essa provocação e fazer a gente pensar. Aqui a gente tem uma obra bem atual, é de um artista chamado Fabian Burgh, de 2014, uma obra sem título. Mas como vocês podem ver, aqui a gente tem um balanço, né? As cordas de um balanço e como se fosse o lugar para sentar do balanço e um grande bloco de concreto segurando esse balanço. O que será que o artista quis expressar aqui nessa obra? E o que você está interpretando dessa obra, desse balanço preso por um grande bloco de concreto? O que representa o balanço? Né? Vamos pensar um pouquinho aqui, analisando essa obra. O que será que representa um balanço? Quando que a gente costuma usar balanço na nossa vida? Balançar em balanços, né? E o que é um grande bloco de concreto, né? Preso ali, segurando esse balanço. Não pode mais balançar, esse balanço não funciona mais. Ninguém senta aqui, chega, né? Prendeu isso, amarrou esse balanço. A minha visão provavelmente vai ser diferente da sua e provavelmente vai ser diferente do que o autor pensou quando ele estava fazendo essa obra conceitual. Mas eu, por exemplo, tive uma interpretação, talvez alguns de vocês tiveram uma parecida. Eu li que o balanço representa algo como se fosse a nossa infância, a nossa juventude, quando a gente era criancinha, quando a gente parecia ser livre para poder brincar e fazer o que a gente queria. Que a gente tinha essa criatividade, ficava balançando, imaginando, cantando, brincando. E aí, com o passar dos anos, a gente vai se prendendo, a gente vai perdendo um pouco esse jeito criança de ser, de brincar mais, de não se criticar tanto, de não criticar os outros, de levar a vida de uma forma leve. A gente começa a perder um pouco isso. E eu entendi que esse concreto é, digamos, tudo isso que faz a gente perder essa criança interior. Essa foi um pouco da minha interpretação, mas pode ter milhares, centenas de milhares de interpretações diferentes. Cada pessoa vai ver de um jeito. Entendeu mais ou menos como funciona a arte conceitual? Vou passar para o próximo slide aqui para a gente ver um pouquinho mais. Aqui eu trouxe um textinho para a gente pensar. Esse nome, arte conceitual, ele não veio logo de início, né? Um filósofo e escritor chamado Henry Flint, que usou esse termo nas atividades de um grupo chamado Fluxus. Esse grupo era justamente um grupo ali na década de 60 que criticava a vida dos burgueses, dos ricos e poderosos, criticava como as galerias tratavam a arte, justamente aquilo que a gente já estava falando, né? Existia um grupo de elite que dizia, isso é arte, eu valorizo isso como arte. E todo o resto não podia ser considerado arte. Então eles criticavam esse movimento, justamente isso, né? E aí a arte passou a ser fortemente ligada ao discurso do artista e à interpretação de quem a admira. Então o que a gente vê aqui, ó? Discurso do artista, ou seja, o que será que o artista quis expressar? Qual é a ideia por trás daquilo que ele configurou, que ele montou, que ele está fazendo, né? E depois também a interpretação de quem admira. Essas duas coisas não necessariamente são as mesmas, né? Quanto mais a gente conhece a vida do autor, o contexto onde o autor vivia naquele momento, mais a gente pode talvez entender o que ele quis expressar, assim como nas outras obras de arte que a gente estuda, né, ao longo da história da arte. Quanto mais a gente entende da pessoa, do artista em si, mais a gente pode se aproximar do que talvez ele quis dizer. E tem muitas pessoas que se dedicam a isso, a estudar a vida dos artistas para entender um pouco de onde vieram essas obras. Mas de qualquer forma, a interpretação é sempre diferente do que o artista quis falar. Eu vou olhar de um jeito e você vai olhar de outro jeito, porque a nossa leitura desses conceitos são diferentes. Ok? Vou passar aqui.
E aí a gente vai para um resumo, então, mais ou menos do que eu já tinha falado, tá? Quais são, então, as características da arte conceitual? Tem várias características, mas eu resumi 3 aqui, tá? A primeira delas é que importa o conceito. Então, o conceito, a ideia e os pensamentos são mais importantes do que o objeto em si. Então, lembrando lá que a gente falou da Mona Lisa é super importante, hoje muito conhecida e até super valorizada como obra de arte, né? Mas no caso da arte conceitual, a ideia por trás daquilo que levou ao artista a produzir alguma obra é mais importante do que a obra em si, entende? A ideia que está ali por trás, a crítica que ele fez, ou a provocação que ele está fazendo, a ironia, a sátira, acaba sendo mais importante. Em segundo, a gente tem essa característica do rompimento com o formalismo, que é justamente o formalismo, esse conjunto de regras que vai dizer o que é uma boa obra de arte, o que é bonito, né? Inclusive, falando em bonito, a arte conceitual não se preocupa com o que é belo, necessariamente, né? A ideia vem antes de ser bonito ou não, inclusive pode ser feio, pode ser desagradável, porque o importante é o conceito, né? Então, essa questão de que a obra de arte deve sempre ser bonita ao se olhar é uma questão que se via nas galerias e pessoas que gostariam de comprar para botar na sua casa, enfim. Mas a arte conceitual vai levantar essa discussão de que eu quero expressar um pensamento, uma ideia por meio da arte. Então ela vai romper com formalismos, não importa como eu vou montar essa arte, importa a ideia que eu vou passar, certo? E por fim a gente vai perceber que tem um uso de materiais e recursos muito diversos. Até coloquei aqui um tubinho de pasta de dente e uma escova que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Mas entre esses usos vocês já viram que tem os usos dos objetos, né, que existem, que são os ready-mades, que são os objetos prontos, que a gente pega, coloca em outro contexto, junta com outro objeto e de repente dali parece que surge um conceito, né? Como foi o caso do mictório do Duchamp, que ele colocou numa exposição e chamou de fonte. Faz a gente pensar, né? Por que ele botou esse mictório ali e chamou de fonte? E aí, além desses objetos, a arte conceitual vai aparecer em vários tipos de suportes. A gente vai ver em vídeos, a gente vai ver instalações artísticas, que são essas montagens que os artistas fazem, que a gente às vezes pode até passar por dentro. A gente vai ver performances que são essas performances que as pessoas, os artistas fazem. Então, às vezes você vai ver alguém num ônibus, alguém na rua, alguém no metrô, alguém num espaço público, fazendo uma performance que pode ser conceitual, você não está entendendo o que a pessoa está fazendo ali, mas ela está expressando alguma crítica, alguma ideia, algum conceito que ela quer passar, né? A gente também vai ver em fotografias, diversos textos, colagens, enfim, a arte conceitual ela vai aparecer em quase todos os tipos de formas de se expressar que a gente conhece, certo? E aí aqui, depois a gente vê aquela obra do Duchamp, parece que a gente não vai sair do banheiro, né? Mas essa aqui é uma outra obra muito famosa e a arte conceitual, querendo ou não, ela despontou ali na década de 60, com aquele conceito que a gente viu, que surgiu, e com toda essa crítica em relação às galerias de arte, né? Essa aqui é uma obra do Piero Manzoni e ela é chamada de Merda do Artista. Ele estava justamente querendo criticar que qualquer coisa que um artista fizesse, que a galeria dissesse, não, isso aqui é legal, com o aval da galeria, podia ser qualquer coisa ruim que seria valorizado. Então, o que ele fez? Ele pegou essas latinhas aqui e colocou que tinha aqui cocô dentro das latinhas. E se isso fosse exposto de uma determinada forma por uma galeria famosa e reconhecida, todo mundo ia aplaudir e dizer, nossa, que obra de arte. Então essa provocação sobre quem diz o que é arte e o que não é arte é justamente o que eles começaram a criticar nesse período. Deu para entender um pouquinho? Vamos ver mais uma obra aqui. Essa aqui chama Uma e Três Cadeiras, é do Joseph
Kosuth, e eu vou apresentar ela em 3 pedaços, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor a nossa leitura. Então ele colocou essa definição de cadeira que está em inglês, mas eu vou ler o comecinho para vocês, tá? Cadeira, um lugar para sentar que tem um encosto e geralmente tem braços. Geralmente é feito para uma pessoa. E depois ele vai seguir com a descrição. Um lugar para sentar, que geralmente tem um encosto nas costas e também pode ter ou não braços para apoiar os braços. Isso é uma cadeira? Quando a gente ouve isso, a gente lê isso, a gente pode dizer que isso é uma cadeira? Eu acredito que sim, né? Para mim, isso significa uma cadeira. Depois ele expôs essa foto de uma cadeira. E a gente visivelmente vê que é uma foto, tudo bem, de 1965, né? As câmeras não eram como as de hoje, mas é uma foto de uma cadeira. Eu olho para isso, se alguém me perguntar o que é isso, eu vou dizer uma cadeira. E a obra completa é essa. A instalação, a exposição, a forma como ele fez a obra é assim. Ele tem uma série de obras que são exatamente assim. Tem uma vassoura, tem uma pá, tem a cadeira. E ele coloca a foto da cadeira, a definição escrita de uma cadeira e a cadeira em si. Então, por isso que ele chamou a obra de Uma e Três Cadeiras. Porque aqui a gente tem uma definição de uma cadeira, que é uma forma de representar a cadeira. A cadeira é isso. A cadeira é um lugar para sentar com encosto que pode ou não ter braços. Ok, é uma cadeira, mas é uma forma de explicar ou de representar a cadeira. Segundo, é uma foto. A foto representa uma cadeira, mas ela não dá condições de mostrar tudo que é a cadeira. Tem a foto da frente, mas não é do lado, não é de baixo. Eu não consigo, nesse caso a foto é preto e branco, não consigo ver a cor da cadeira. Ela representa uma cadeira, mas ela tem umas limitações de quem está representando a cadeira. E ela sempre vai ser, quando eu não tenho a cadeira em si, ela sempre vai ser do ponto de vista de alguém que fez a foto ou que escreveu o texto, certo? E no meio a gente tem a cadeira em si. Aqui no caso a gente está vendo uma foto da instalação, mas se a gente estivesse em pé ali, a gente ia poder abaixar, olhar por baixo da cadeira, olhar do lado, encostar para ver qual é a textura da madeira. Então a cadeira em si é sempre maior do que qualquer representação da cadeira que a gente vai ter. Essa é uma provocação interessante que o Joseph fez em 1965 para a gente entender um pouco do que é conceito. Conceitos de cadeira, por exemplo. O que é uma cadeira para você? Né? Para a gente pensar o que é conceito. E aí, indo um pouco mais à frente no tempo, mas chegando no Brasil, o Brasil tem muitos artistas conceituais e contemporâneos muito interessantes para a gente analisar. Esse aqui é da Regina Silveira. Vejam que o nome da obra geralmente direciona a gente a entender um pouco o que o artista quis dizer, né? Aqui ela chamou essa obra de Encontro. É um encontro de pessoas aqui no meio, que a gente pode ver. E cada uma das pessoas tem como se fosse a sombra, né? Como se a gente fosse ver a sombra dessas pessoas, só que a sombra não é da silhueta humana. A sombra é de vários instrumentos que são feitos, digamos, para machucar, ou para furar, ou para ferir alguém. A gente tem um serrote, a gente tem algo aqui que é tipo um furador, um parafuso bem grande, na verdade, né? Uma tesoura, um estilingue, um abridor de vinhos com uma broca aqui bem pontuda, uma serra circular e uma arma. Então são todos instrumentos que agridem, né? Ou um material, ou uma pessoa, ou alguma coisa. E aí, por chamar isso de encontro e colocar isso na sombra das pessoas, o que será que ela quis dizer, né? As pessoas estão ali conversando todas como se fossem seres humanos, mas a sombra delas mostra coisas pontiagudas, coisas afiadas, coisas que machucam. Será que esse encontro estava sendo bom? Será que a intenção das pessoas era falar sobre o quê, né? Então é pra gente pensar. Essa é a arte conceitual, entender que ideia que a Regina Silveira quis representar pra gente com essa obra. E geralmente, qualquer obra de arte, né, seja conceitual ou não, a gente vai trabalhar muito a contemplação. A gente vai ter que olhar para todos os detalhes, a gente vai ver a perspectiva que ela usou, vai ver que as sombras elas são grandes, elas direcionam o nosso olhar para o grupo de pessoas ali no meio, né? Ela tem uma perspectiva que faz a gente olhar para o meio, para a reunião. E parece que tudo está num movimento de que vai espetar o que vai entrar naquela reunião, né? Um movimento convergente para dentro. Então a gente vai contemplando isso, vai percebendo, cada vez que a gente observa um pouquinho mais, a gente vai entendendo um pouquinho mais de toda essa composição que, nesse caso, a Regina Silveira fez.
Vamos para mais um artista brasileiro que eu particularmente gosto muito, que é o Cildo Meirelles. Ele tem várias obras de arte conceitual e as obras dele são muito interessantes de ver, e ele tem várias obras no Instituto Inhotim. Não sei se vocês já ouviram falar de Inhotim, eu já visitei Inhotim, é um lugar maravilhoso, quando vocês puderem, recomendo que vocês visitem. Essa obra daqui foi interessante, porque ele fez em 1976. Então o Brasil estava em meio à ditadura militar, certo? E ele fez essa obra chamando de Inserções em Circuitos Ideológicos. O que ele fez? As garrafas de Coca-Cola naquela época, e ainda hoje a gente tem isso, né? Mas naquela época era muito mais comum, eram de vidro e eram retornáveis. Quando você terminava de tomar, você devolvia para a fábrica pegar, lavar e encher de novo, né? Ele percebeu que o que estava escrito na garrafa, quando o líquido terminava, como a gente pode ver aqui, quase que não dava para ver que tinha coisa escrita na garrafa, não dá para perceber o que tem ali. Então, o que ele fez como uma manifestação ou um conceito que ele quis passar adiante? Ele utilizou uma técnica de serigrafia, que é a mesma que a gente usa para estampar camiseta, por exemplo, ou cartaz, que tem uma tela e a gente passa a tinta. E ele fez essa tela e estampou algumas garrafas com mensagens provocativas dessa época, da ditadura militar. E o fato de ele usar garrafas de Coca-Cola também não é à toa. A gente vê na primeira aqui que ele colocou Yankees Go Home. Yankees é uma forma de chamar os norte-americanos, né? E ele falando em inglês, dizendo vá para casa. A gente não quer interferência norte-americana no nosso país, no Brasil. O Brasil é o Brasil, vocês não precisam se meter aqui. Então ele botou essa mensagem aqui, né? E a Coca-Cola, a gente sabe, é uma marca norte-americana. Então tudo faz sentido nessa composição que ele fez. E aí depois ele dá uma instrução aqui, né? Como que você pode fazer parte do circuito de inserções ideológicas. Aí ele botou, registre informações críticas informações e opiniões críticas nas garrafas e devolva-as para a circulação. É mais ou menos o que a gente vê algumas pessoas fazerem no dinheiro hoje, né? Que acaba às vezes até tirando o valor do dinheiro, mas a gente já, não sei se vocês já pegaram, mas uma nota de dinheiro que tem uma mensagem escrita. Ele usou as garrafas, como elas circulam, elas vão lá para a fábrica, voltam para outra pessoa, depois vão para a fábrica, voltam para outra pessoa. Ele usou a garrafa como uma forma de espalhar mensagens, e mensagens bem críticas e bem reflexivas dessa época, né? Uma forma de espalhar o pensamento crítico. Essa aqui, por exemplo, ela tem um desenho aqui explicando como se faz um coquetel Molotov, com pavio, fita adesiva e gasolina dentro da garrafa. Era um período de muita resistência, né, da imposição da ditadura, da censura, enfim. Qual que é todo o resumo dessa obra? A gente pode ver que quando ele estampava na garrafa vazia, praticamente não dava para ver que tinha algo escrito ali. E a fábrica, naquele processo industrial, vai colocar tudo num rackzinho, vai mandar numa máquina para lavar com produtos que higienizam e depois vai de novo envasar e praticamente talvez nem veja essas mensagens. Então ele encontrou esse jeito de espalhar mensagens por meio das garrafas de Coca-Cola em 1976. Tem várias garrafas, tá? Essas são só 3, mas tem várias com várias mensagens. Outra obra do Cildo Meirelles, essa aqui em Inhotim, eu tive o prazer de andar ali pelo meio e visitar, ela chama Através. É uma instalação, isso aqui é o que a gente pode chamar de instalação, que é essa coisa que você meio que anda pelo meio. O chão é todo feito de cacos de vidro. Aqui talvez não dê para ver tão bem, mas são cacos de vidro meio brancos, meio azuis, assim, meio verdes. São cacos grandes, cacos pequenos, e você vai andando nesses cacos e você vai tendo a sensação de que você está quebrando alguma coisa, porque você pisa e eles fazem aquele barulho de vidro quebrando, sabe? Então, quando você anda, parece que você vai quebrando as coisas. E aqui, ele fez como se fosse quase um labirinto. Ele colocou barreiras de todos os tipos que a gente tem na nossa vida. Aqui tem, por exemplo, um biombo tipo japonês, tem aquelas cercas de casa, tem barreiras aqui que a gente costuma ver, por exemplo, na rua ou em shows. Aqui bem no meio a gente vê uma fita tipo dessas de hotel ou que a gente vê até em banco, né? Uma barreira, não passa aqui, a linha por aqui. Tem algum lugar aqui que tem uma cerquinha de Casa Branca aqui no fundo.
Tem uns que são uns paninhos bem suaves. Aqui atrás tem uma persiana, por exemplo, de janela, que também é uma barreira. Então são todos barreiras. Barreiras, algumas que a gente não consegue passar, algumas que a gente consegue contornar, algumas que a gente consegue ver através. Por isso que a obra chama Através. Quando a gente vai entrando por essa obra, a ideia dele é a gente sentir que a gente está quebrando barreiras, que a gente está conseguindo ultrapassar essas barreiras que a gente tem na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente encontra essas barreiras. E o que ele quis representar é isso, que a gente encontra muitas barreiras ao longo da vida, mas que a gente consegue de alguma forma contornar, ver através dessas barreiras e tentar caminhar em direção a um lugar que a gente gostaria. Inclusive, falando em um lugar que a gente gostaria, bem no centro da obra tem uma bola bem grande aqui que ela fica iluminada. A sensação é de que você tem que caminhar até essa bola, que é feita com plásticos e sacolas, assim. Mas não necessariamente, porque cada um faz o seu caminho ali. Então é uma coisa que você encontra barreiras, mas não existe um caminho só. Você vai andando e o caminho pode te direcionar para outro lugar. A instalação é muito legal. E se você se dá o direito de perceber o que você está sentindo, o que você está observando, aí sim você consegue começar a entender os conceitos por trás da arte conceitual. E aí, para a gente chegar já no final aqui, para a gente encerrar, lembra que eu falei da pasta de dente? Essa é uma obra mais atual também, que a gente já viu desse artista, que chama Fabian, de 2017, chama Esperança. Aqui, hope, tá escrito em inglês, né? Mas significa esperança. E aí ele estampou isso, colocou isso num tubo que podia ser de pomada, mas me parece mais de pasta de dente. Né? Provavelmente essa é a noção. Pode ser também uma pomada, mas o que a gente vê claramente aqui, seja pomada ou seja pasta de dente, tá acabando, né? Já começou a enrolar a pontinha aqui no final, né? E tá naquele momento que a gente está espremendo para tirar as últimas gotinhas aqui de pasta ou de pomada, né? Então, o que a gente pode interpretar daqui? Se essa pasta de dente aqui ele quis chamar de esperança. Essa não é tão difícil porque ele deixou um pouco mais evidente, eu acho, né? Mas pode ser também que você tenha uma outra leitura. A forma que eu li é que a esperança está acabando, né? A gente está chegando num momento em que a esperança está acabando. Ou para ele, no momento que ele fez, a esperança estava acabando, ou ele quis falar isso para a humanidade. E aí a gente começa a pensar como que a gente pode alimentar de novo essa esperança, sabe? A esperança não pode morrer, enfim, a esperança é a última que morre. Como que várias coisas que a gente pode pensar em relação a isso, né? É uma forma de fazer a gente pensar sobre a esperança. E aí a gente fica agoniado que a esperança está acabando ali na pontinha da pasta e fica pensando como que eu posso fazer ela não acabar, né? Então essa é uma ideia aí da arte conceitual. Depois que a gente viu algumas obras, então, eu vou botar minha câmera aqui embaixo, eu vou retomar algumas frases que a gente leu lá no começo. Eu acho que ficou bem claro, deu para vocês entenderem um pouco do que seria a arte conceitual, tá? Lá no começo eu falei assim, que baseado na ideia de que o conceito por trás do trabalho é mais importante do que a própria estética do objeto. Então a gente já falou muito sobre isso, né? O objeto não precisa ser necessariamente bonito. Antes de ser bonito, ele precisa passar uma ideia. E esse movimento, então, prioriza a ideia em detrimento do visual. Então, explicando melhor o que ele está falando ali em cima, certo? Aí você pode até me perguntar, tá, como é que é o processo para chegar nisso, né? Primeiro o artista pensa no conceito, no que ele quer expressar e depois busca os objetos para ir montando, ou será que primeiro ele vai montando os objetos e dali ele vê um conceito e aí ele vai montando? Isso vai variar de artista para artista, obviamente. Mas é possível, sim, você começar a juntar uns objetos, você juntou uma jarra e você juntou um punhado de flor e você juntou um pneu de bicicleta e aí você começou a colocar ali e aí aquilo para você, quando você botou junto, você viu um conceito ali. Você viu alguma coisa, que a roda de bicicleta com as flores quis representar talvez liberdade. E aí, juntando nessa experimentação de objetos, você encontrou um conceito. Então esse processo também é possível, certo? E aí, por fim, para a gente
fechar aqui e entender certinho o que é arte conceitual, o que movimenta, o que ela significou em toda a história da arte, porque ela revolucionou, tá? A gente vê muito hoje a arte conceitual e a ideia de entender os conceitos por meio da arte vão se desdobrar em várias coisas. A gente vai encontrar depois na arquitetura, na publicidade, a gente vai encontrar nas charges de jornais, a gente vai encontrar em tudo, a gente vai encontrar na decoração, na roupa que a gente veste, tudo acaba representando um conceito, uma ideia, né? Tudo acaba representando esse conceito, uma ideia. E essa nossa visão de que essas coisas representam conceitos foi muito levantada pela arte conceitual, né? Então a arte passou a ser fortemente ligada ao discurso do artista, o que ele quer falar, o que ele quer criticar, o que ele quer ressaltar, ou o que ele quer dizer que é bom. E como a gente interpreta, né? Então a gente, ao contemplar aquela obra, ou o que a gente está interpretando, que conceitos a gente está extraindo dali, o que a gente está pensando a partir daquela obra. Esse é o grande centro, né? O grande núcleo que define a arte conceitual. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado sobre arte conceitual, que vocês agora, quando saiam, comecem a observar vários objetos e coisas da casa e observar quais conceitos eles representam. E espero que vocês sejam curiosos e procurem mais. Joga arte conceitual no Google que vocês vão achar muitas obras interessantes, com vários tipos de provocação legal. Vale a pena. A gente se vê na próxima. Até!